Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, meus queridos alunos septianos. Bom, estamos com muita saudade de vocês. E não podemos parar não, né? Vamos lá, iniciar o nosso livro do segundo bimestre, ok? Aqui, ó, nosso livro do segundo bimestre. Acredito que você já tenha adquirido o seu livro, ok? Então vamos lá para o nosso assunto, nosso novo assunto de redação. Acompanhe comigo aqui. Nós iremos iniciar a dissertação escolar, tá? Quais são os elementos de uma dissertação escolar, o que é uma dissertação escolar e cada uma das características e elementos desse gênero textual. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo. É aquele texto em que você irá argumentar e opinar. Você vai trazer os seus fundamentos, você vai trazer a sua opinião, porém de uma forma coesa, né, e coerente. Quero falar um pouco mais aqui adiante. Uma vez que se expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica. Pode ser qualquer argumentação, posso falar qualquer coisa na minha redação? Não, você precisa trazer uma argumentação lógica, coerente e coesa. Mais à frente você irá aprender que existem tipos de argumentações, ok? Que dão um peso maior na sua redação, que irão enriquecer um pouco mais a sua redação. Estrutura do texto dissertativo. A estrutura de um texto dissertativo ela está baseada em 3 momentos, ok? Você sabe que em uma redação você tem um mínimo de 25 linhas e um máximo de 30 linhas. E então, em cada um desses parágrafos, você precisa entender qual é o momento que se está trabalhando ali. Então, eu trago agora para vocês os 3 momentos que tem que ter na sua dissertação escolar. Vamos lá? E o primeiro desses momentos é a introdução, ok? A introdução, que também é chamada de tese. Nesse momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema. Eu tenho um tema e, mediante aquele tema, eu vou trazer a ideia central dele, ok? E eu coloco isso aonde, professora Marília? Na introdução, ok? De maneira clara. Importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e por isso deve conter as informações que logo serão desenvolvidas. Então, quando você for escrever a sua introdução, você precisa trazer a tese, a ideia central, ok? E os pontos que ali serão discutidos no decorrer da sua redação. Ok, turma? Então, fique atento a isso. Então, você não pode querer expressar a tese lá no desenvolvimento. Não, é na introdução. Você inicia o seu texto já querendo dizer, né? Ou colocando ali o que você irá expressar no decorrer da sua redação. Ok? Então, aqui nós acabamos de falar sobre o primeiro momento, que é a introdução, que também é chamado de tese. Desenvolvimento, também chamada de antítese ou antítese, nessa parte do texto é que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese, que é a central, seja defendida com propriedade. Turma, você sabe que em uma redação, em uma dissertação, você não pode trabalhar com eu acho, eu acredito, ok? Você sabe que você tem que trazer informações coerentes, que tenham veracidade, que sejam informações verdadeiras e informações fortes, para sustentar a sua tese. Então, é no desenvolvimento que essas informações têm que aparecer, que são os argumentos, ok, que nós iremos ver mais aqui mais à frente, que existem esses argumentos e cada um deles tem um peso, ok? Então, no desenvolvimento, você traz a argumentação por meio de opiniões, levantamentos e dados, ok? Que vai fortalecer a sua ideia central, que é a sua tese.
Conclusão. O próprio nome já expõe que é necessário concluir o texto, ok? Você precisa finalizar aquele texto. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluí-lo. E por isso, nesse momento, é chamado de nova tese, por ser um momento de fechamento das ideias, e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. É onde eu apresento a minha proposta de solução, ok? Mediante a problemática apresentada lá na introdução. Então, na conclusão, eu trago um fechamento do meu texto. A proposta de solução, o fichamento, a comprovação do meu desenvolvimento e a certeza da minha tese, ok? Então, a conclusão, turma, ela é o fechamento das ideias, certo? É o que a gente chama também de nova tese. É você expressando aí, no final do seu texto, a veracidade da sua tese, ok? Então, aí nós temos a conclusão. Então, lembrando, recapitulando, em uma dissertação escolar eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que a tese ela vem na introdução e no desenvolvimento eu apresento os argumentos, ok? Para fortalecer a minha tese que eu falei logo no início na introdução. E a conclusão é o fechamento das ideias, ok? Então agora nós iremos ver o tipo de argumentações. Eu não posso somente colocar lá coisas que eu acho, que eu ouvi falar, não. Eu preciso ter informações, eu preciso ter dados para argumentar o tema que será abordado. Turma, é por isso que a leitura é muito importante, ok? É importante você assistir jornal, você ler jornal, você estar bem informado, porque em uma redação, o conhecimento de mundo enriquece muito o teu texto. Tipos de argumentos. Vamos lá. O primeiro argumento que eu coloquei aqui é o argumento de autoridade. Professora Marília, o que venceu o argumento de autoridade? O argumento de autoridade é um tipo de argumento no qual é inserida a fala de algum especialista naquilo a que se propõe o tema exposto, de forma a ter a credibilidade de uma autoridade neste momento. Por exemplo, eu vou escrever uma redação sobre saúde. Vamos falar do coronavírus, sobre o coronavírus. Então, eu vou colocar uma fala lá no meu texto de algum especialista, de alguma pessoa que estuda sobre isso, ok? Então, isso é que nós chamamos de argumento de autoridade. Eu estou citando ali no meu texto alguém que entenda do assunto, alguém que trabalha com aquele assunto. Deu para entender o que vem ser o argumento de autoridade? Eu trago a fala no meu texto de um especialista em relação ao tema que está sendo abordado, ok? Próximo argumento, argumento de provas concretas. Os argumentos de provas concretas são aqueles que trazem consigo a documentação de fatos irrefutáveis que comprovam aquilo que é transmitido por meio do enunciado, de forma a não se ter dúvida sobre a sua veracidade. De maneira geral, os textos jornalísticos são os que mais fazem uso dos argumentos de provas concretas. Quando nós falamos sobre argumentos de provas concretas, nós estamos falando dos dados estatísticos, turma. Os estudos feitos sobre aquele tema que comprovam aquilo que nós estamos falando. Dados verídicos, ok? Verdadeiros, informações verdadeiras. Cuidado, aí vem algo que a gente pode até falar aqui sobre a questão das fake news, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é o do coronavírus, e existem muitos dados falsos, ok? Que não são verdades, que não têm veracidade nenhuma. Então, quando você for escrever a sua redação, cuidado, verifique se aquele dado ele é verdadeiro, se aquele dado ele tem uma verdade, ok? Então, argumentos de provas concretas são que dados verídicos, informações verdadeiras, ok? Que não há contradição em relação àquele dado.
Argumentação lógica. A argumentação lógica se baseia no raciocínio lógico. Para que um enunciado possa ser compreendido e todas as informações interligadas por meio dessa associação feita pelo interlocutor. Então, a argumentação lógica trabalha nada mais, nada menos do que o raciocínio lógico, turma. É quando eu vou argumentar com coerência, com coesão, ok? E com razão. Então, esses são os 3 tipos de argumentos que eu trouxe para vocês, que nós iremos estudar agora, né? Que nós já estamos vendo agora no 8º ano, que é super importante para quando você for escrever a sua dissertação escolar, ok, turma? Espero que você tenha entendido cada um dos elementos de uma dissertação escolar, lembrando que a estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, turma, mediante a isso, você tem uma atividade, ok? Que está aqui no nosso livro de produção, tá? Vamos relembrar algumas coisas sobre o nosso livro de produção. Você sabe que o nosso livro de produção, ele é dividido entre atividade e produção textual. Então, você vai aqui na nossa parte de produção textual, quase no final do livro, aqui, ó, nessa parte aqui, produção de texto, tá? E você irá fazer os exercícios da página 2 à página 7. Tá? E aqui na página 7, você tem uma produção textual, você tem uma dissertação escolar para fazer. E aqui está a explicação. Olha só, eu vou ler para você aqui a proposta. Suponha que sua escola esteja fazendo um estudo sobre o uso de um uniforme escolar e que a direção da escola, diretores, coordenadores e professores tenha convidado os alunos para opinar sobre o assunto, dissertando sobre ele. Aproveite as ideias expostas no texto 1 e 2, verá na atividade, para construir a sua opinião, escrevendo 1 ou 2 parágrafos para demonstrar o que você pensa sobre a questão do uso ou não do uniforme. Então, eu já vou pedir um pouquinho mais. Eu não quero somente 2 parágrafos. Eu quero que você leia sobre isso, os textos de apoio que tem aqui no nosso livro. Se você quiser pesquisar na internet, pode. E faça uma redação de 25 a 30 linhas, ok? E na folha anexa, turma, nunca esqueça que nós temos aqui no final do nosso livro as folhas anexas. Aqui, ó. Vem aqui. Dissertação escolar. Aqui você irá escrever a sua dissertação escolar, tá? Lembrando que atrás nós temos a ficha de avaliação e aqui, ó, vem dizendo o que eu irei cobrar de você. Então, você guarda e quando nós retornarmos, você irá me entregar essas redações, ok? Em relação às interpretações de texto, na próxima aula nós iremos fazer a correção. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, você pode colocar aí no vídeo, lá embaixo, nas perguntas, que eu irei responder para vocês, ok? Então, é isso, bons estudos e até logo!